Olá, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você, espero que você tenha tido uma terça incrível. Estamos aqui hoje, dia 14/1, nessa quarta-feira, e eu quero trazer um devocional para a sua vida. Quero te convidar a ler hoje, no nosso 14º dia de devocional, Lucas capítulo 12, do 1 ao 34, Gênesis 21 e os Salmos de número 14. Eu já fiz essa leitura e Deus trouxe uma palavra no meu coração e eu quero dividir isso com você. Lá em Gênesis capítulo 21 vai contar a história de Agar e Ismael. Especificamente ali no verso 14 vai dizer assim: na manhã seguinte Abraão pegou alguns pães, uma vasilha de couro cheia de água, entregou a Agar e, tendo-os colocado no ombro dela, despediu-a com o menino. Ela pôs no caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou consigo: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo do Senhor, do céu, chamou Agar e lhe disse: o que te aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levanta o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu à sua frente uma fonte. Foi até lá, encheu a vasilha e deu de beber ao menino. Eu não quero entrar no contexto do que Agar estava fazendo ali, porque talvez isso vai refletir discussão teológica que eu não quero entrar, mas eu quero que você se apegue a esse versículo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte à sua frente. A Bíblia vai contar que Agar estava muito triste, estava muito preocupada, porque talvez no seu coração ela entendeu que o menino ia morrer. Talvez ela entendeu que aquele eram seus últimos dias de vida. E no momento da sua aflição, no momento da sua dor, ela chegou ao ponto de falar assim: eu não quero ver meu filho morrer. Eu vou deixar meu filho lá atrás, eu vou ficar aqui longe, porque eu não sei mais o que fazer. Eu anotei aqui na minha Bíblia: ela não viu o poço por causa da sua aflição. Irmãos, quantas vezes nós não conseguimos ver o que Deus tem mostrado para a gente, porque a gente está mais preocupado com a aflição, os nossos olhos estão mais voltados para aquilo que está acontecendo de ruim do que para o livramento de Deus. Pastor, como assim? Às vezes nós deixamos de ver as maravilhas de Deus, deixamos de ver os sinais de Deus, deixamos de ver a libertação de Deus na nossa vida, porque os nossos olhos estão firmados, fixos, estão olhando para aquilo que não devemos ver. A palavra do Senhor fala que Agar, ela fechou os olhos para tudo que estava à sua volta, porque ela acreditava fielmente que aquele era o último dia da sua vida, o último dia em que ela ia ver o seu filho. Em Hebreus capítulo 12, no verso 1, Paulo nos ensina assim: mantendo os olhos fitos. A King James vai falar: mantendo os olhos fixados em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Irmãos, não adianta olhar para outra coisa que não seja Jesus. Não adianta prender os olhos para qualquer coisa que não seja Jesus. Sabe, Ele é nosso Deus, Ele é nosso Senhor, foi Ele que morreu por nós, Ele que é o melhor para a nossa vida. E Timóteo vai falar que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, que todos venham ser guardados por Ele. Irmãos, não existe nada melhor do que o amor de Deus na nossa vida, não existe nada mais importante do que aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz. Mas ao invés de olharmos para isso, a gente procura olhar para a desgraça, a gente procura olhar para um sonho que ainda não aconteceu, ou para alguma coisa que a gente tem orado e ainda não se realizou. Agar parou de olhar para Deus e começou a olhar para aquilo que ela achava que ia acontecer na vida dela, a ponto dos seus olhos ficarem cegos para ver a fonte ali na frente. Sabe o que Deus tem para você essa manhã? Ele está dizendo para você: olha, a fonte está aí na frente, a fonte está na frente, na sua frente. Para de olhar para aquilo que ainda não aconteceu, para de olhar para aquilo que os teus olhos veem como desgraça e olhe para Cristo, olhe para o Senhor, mantendo os olhos
fixos em Jesus. Quero te convidar a fechar seus olhos. Pai, nos ensina hoje, Senhor Deus, a olharmos para o Senhor. Nos ensina hoje a olharmos para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, não nos permita desviar os nossos olhos para aquilo que não agrada ao Senhor, mas que possamos olhar para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe essa quarta-feira, um dia repleto de bênção, de graça de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus.